Após ter ungido Saul, atendendo a um clamor do povo por um governante, ainda que contrariado, Samuel falou mais ou menos o seguinte aos seus compatriotas. 1 Samuel, capítulo 12, versículos 2 em diante. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Ao fim de uma longa trajetória a serviço do povo de Deus, Samuel tinha a sua consciência limpa, sua consciência tranquila em relação à sua conduta profissional, mas também moral. E o povo concordou com tudo o que ele havia dito e feito, isso tendo sido caracterizado pela integridade e transparência. E esse deve ser um modelo também para nós: integridade e transparência. Infelizmente, a gente vive numa época em que integridade, transparência, sinceridade parecem por vezes serem relíquias. São temidas, rejeitadas, evitadas, até pela responsabilidade que acaba exigindo de quem expressa. Mesmo aqueles aos quais pensamos conhecer bem, às vezes são tudo menos honestos, menos transparentes. E há até quem apareça regularmente nos noticiários, na política, que deliberadamente obscurecem os limites entre a verdade e o engano. Mas veja, tudo começa com o caráter. Alguns descrevem o caráter como a característica de fazermos a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Fazer a coisa certa quando não temos fiscalização de alguém, isso sim é agir com transparência, com verdade. Quando a nossa mente e coração estão em harmonia, as nossas palavras e ações, então, elas são consistentes. A maioria de nós passa a vida tentando buscar esta harmonia, harmonizar os pensamentos com as ações. E quando a gente não consegue, simplesmente somos hipócritas. Deus disse certa vez por meio do profeta Jeremias: Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Está lá no capítulo 31, versículo 33 do livro de Jeremias. Essa inscrição não acontece por acaso. Transparência e integridade são virtudes que requerem tanto a implantação quanto o cultivo. Elas vêm no pacote espiritual implantado em nós pelo Espírito Santo, mas requerem um aprendizado ao longo do trajeto, um projeto constante, uma vigilância por toda a vida. Sabe, por nós mesmos, nós não somos bons, nem moralmente, nem de nenhuma outra forma corretos em nossas ações. A escritora Ellen White, livro Caminho a Cristo, página 26, escreveu certa vez o seguinte: Cristo é a fonte de cada impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo pela verdade e pureza, toda convicção da nossa pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está atuando em nosso coração. E isso me faz lembrar do que Jesus disse em João 16:8. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém tem o monopólio da integridade, da transparência, mas esse é um assunto que precisa afetar a todos nós. A honestidade, a transparência, a sinceridade são qualidades que tornam as coisas mais óbvias, mais fáceis. Mas elas são também um reflexo do nosso caráter. Provérbios 4:23 diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A integridade é a virtude de ser honesto e justo. É a fidelidade aos princípios morais e éticos.
é ser íntegro, indivisível. Por outro lado, a ambiguidade e a duplicidade, a hipocrisia, são comportamentos repulsivos, inaceitáveis. De que forma hoje você tem agido no seu dia a dia? É uma pessoa transparente? É apenas exterior? Apenas aparenta ser o que é? Sabe, a gente fala muito aí dos candidatos que estão agora nesse período eleitoral e a gente traça uma série de negatividades, né? A gente fala mal aí de uma coisa, de outra, a gente critica, mas são reflexos da nossa sociedade. São reflexos, quem sabe, de nós mesmos. Então, primeiro que nós possamos cuidar do nosso coração, do nosso caráter. E a partir disso, com o Espírito Santo nos apontando diariamente o caminho, aquilo o qual temos feito de errado, a nossa pecaminosidade, nós possamos então mudar o nosso coração. E a partir desta mudança interior, não somente a nossa sociedade também poderá mudar, mas nós estaremos levando por meio do nosso testemunho a mensagem do Evangelho, e é para isso que a gente precisa hoje trabalhar. E eu encerro lendo o que diz Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então que a primeira mudança ocorra em nós, para que a partir de então, as circunstâncias que hoje nós combatemos, que nós lutamos, possam também ser mais favoráveis àquilo que nós acreditamos. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você. Deixo a você aqui o meu carinho, o meu desejo de que você fique na paz, o meu desejo de que você tenha um bom final de semana e ainda meu desejo de que a gente possa se reencontrar na próxima segunda-feira a partir das 8, se Deus assim permitir. Grande abraço e até lá.